boa noite, bem-vindos ao habitual direto, supostamente domingo. Habitualmente nós fazemos aqui na Numerologia na Vida sempre um direto todos os domingos. Boa noite, Helena, que funciona mais ou menos da seguinte forma, para quem está aqui pela primeira vez. Portanto, todas as semanas nós temos um tema e ao sábado nós lançamos aqui no Stories o tema da semana para vocês deixarem as vossas questões e geralmente ao domingo eu venho aqui responder durante 15 minutos ao máximo número possível de questões sobre esse tema. Ora, achámos que era bastante propício, uma vez que o tema desta semana é a numerologia da sexualidade, fazê-lo hoje, segunda-feira, não só por ser um dia interessantíssimo numerologicamente, como é também o dia dos namorados. Portanto, achámos que seria propício fazê-lo não só hoje, como também a uma hora que temos recebido aqui algum feedback. Nós fazemos geralmente os diretos às 5 da tarde do domingo, que seria mais interessante fazer à noite, ok? Por isso aqui estamos, numa segunda-feira, 14 de fevereiro, feliz dia de São Valentim a todos. E eu responder aqui a questões sobre a numerologia da sexualidade. E ainda bem que trouxemos este tema aqui à mesa da numerologia na vida, porque parece, pelo número de questões que recebemos e o número de curiosidades sobre também este tema, que parece que de facto é um tema de alguma relevância, que pelos vistos não é muito falado, e para grande espanto também de muitas pessoas, como é que a numerologia pode, de alguma forma, estar relacionada com a sexualidade. Pensamos na numerologia em muita coisa, raramente pensamos nesta temática. Por isso, dizer-vos também que ficámos aqui com muita vontade na numerologia na vida de não só fazer, obviamente, este direto de responder a questões, mas fazer algo, digamos que com mais tempo, não só 15 minutos, mas com mais atenção e dedicação, porque é de facto um tema que nós temos aqui um especial carinho, por não ser muito falado, é muito tabu ainda, apesar de já estarmos em 2022, como também já percebemos que é um tema que suscita curiosidade e interesse e, portanto, ficou aqui. Depois digam aí nas mensagens se é algo que vos interessa ou não, mas talvez uma masterclass, algo assim do género, onde nós possamos aprofundar este tema que é muito rico e diria eu que é fundamental, essencial, imperativo que nós aprendamos a explorar de uma forma natural, aberta e, por que não, também com a numerologia. Portanto, recebemos aqui muitas questões, sendo que a maior parte delas anda em torno mais ou menos do mesmo assunto e por isso eu optei por dividir, vou olhar aqui para a minha cábula para não dizer asneira, exatamente por dois grandes temas que têm várias questões lá dentro, digamos assim, sobre esta questão da sexualidade e, sobretudo, vista à luz da numerologia. Bom, grandes questões que surgiram assim recorrentemente, diria que talvez 80% das questões andaram em torno disto, têm a ver com: é possível aferir compatibilidade sexual através da numerologia e, se sim, caso seja possível, através de que números? Como é que nós vemos isso? Como é que nós vemos se eu e esta pessoa somos altamente compatíveis e, portanto, vamos ter uma vida sexual super satisfatória? Ora, primeira coisa, sim, é possível. Nós conseguimos perfeitamente, através da numerologia, aferir qualquer tipo de compatibilidade. Contudo, esta questão da compatibilidade em termos sexuais na numerologia tem muito mais a ver com outro tema que está, digamos que relacionado, mas que não é exclusivo, que é o tema da intimidade. Portanto, aquilo que a numerologia nos diz, sim, é que cada um de nós tem uma forma de vivenciar, de desejar, de expressar aquilo que são as suas necessidades em termos de intimidade. Ora, intimidade não é necessariamente, ou não tem de ser necessariamente, expressa ou vivenciada através do ato sexual, ok? Sim, olhamos para a relação sexual, para a intimidade sexual como uma forma de comunicação e de expressão do nosso próprio modelo de intimidade. Mas um casal pode perfeitamente ser extremamente íntimo através de outras formas que não o ato ou a relação sexual, nomeadamente uma conversa, um abraço, portanto, o toque físico sem necessariamente ter a componente sexual nele. Portanto, existem mil e uma formas através das quais duas pessoas podem ser perfeitamente íntimas ao ponto de se conhecerem com a palma da mão, sem que isso implique necessariamente a componente em si sexual. Agora, claro que, até porque este é o tema aqui do nosso direto, nós conseguimos sim perceber que
consoante a nossa vibração, e obviamente isto não é de 1 para 1, ou seja, não é de um número para um número, nunca em termos de compatibilidade, e nós já falámos disso num outro direto que falámos de relacionamentos, nós aferimos a compatibilidade entre duas pessoas através de um único número. Isso é completamente... olhar para a numerologia de uma forma muito simplista, quando a numerologia é muito rica, diz que nós somos seres extremamente ricos, portanto nós não somos só um número, somos um conjunto de números, de padrões numéricos, e o nosso padrão, a nossa matriz numerológica é que expressa compatibilidade com outra matriz, com outra identidade, com outro ser, ok? Portanto, quando nós falamos aqui de intimidade, nós estamos a dizer que, de facto, consoante a minha matriz, a minha vibração, eu tenho uma forma de expressar aquilo que eu desejo quando estou com outra pessoa. E é bom deixarmos aqui claro que todos nós, todos os números, desejam vivenciar intimidade. Portanto, nós recebemos aqui algumas questões, aliás... isto seria tão rico que falarmos de todas as questões, mas algumas até foram mais partilhas do que questões de pessoas, por exemplo, a dizerem que o meu companheiro, a minha companheira, parece que não tem necessidade de vivenciar a parte sexual, parece que fica só satisfeito de sermos companheiros de vida. Que fiquemos aqui claro que todos os números têm necessidade de intimidade. Não quer dizer necessariamente que todos nós tenhamos necessidade da mesma quantidade, digamos assim, de expressão sexual ou de energia sexual na nossa vida. Agora, quando nós transpomos a intimidade para esta parte mais de desejo, de vivência do corpo, do prazer do corpo, nós conseguimos sim distinguir alguns grupos de números que expressam essas necessidades ou essa componente sexual de formas distintas. E nós temos, sobretudo, 3 grandes grupos em que nós podemos, inclusivamente, nós próprios... partilhamos um pouquinho de um grupo ou do outro, portanto nós não somos só de uma determinada forma, que tem a ver com estas expressões da sexualidade ou expressões do desejo sexual. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de haver pessoas que pertencem a uma forma de estar, uma forma de comunicação mais emocional, pessoas que expressam esse desejo ou essa necessidade de uma forma mais mental e outras claramente de uma forma mais física. Nem uma nem outra é melhor. Ok? Portanto, se eu, por exemplo, sou do tipo mais emocional e para mim a intimidade é muito mais vivenciada, por exemplo, eu estar com o meu companheiro aninhada no sofá, abraços e beijinhos, sem necessariamente a pressa desse momento, dessa intimidade física, sexual e, obviamente, do orgasmo, ok? Isto não quer dizer que eu tenha menos desejo, ou menos paixão, ou menos fogo para o meu companheiro, ok? Há pessoas que, inclusive, se estimulam muito mais a nível intelectual. Então é importante entender que nós temos estas variações. Eu vou-vos dar umas dicas relativamente a números e como é que eles se expressam, inclusivamente, em várias, vamos pôr assim, em fases deste enamoramento e desta expressão da sexualidade. Porquê? Porque nós temos várias, quase que etapas, digamos que nesta ligação sexual, ou seja, em primeira instância nós temos o momento da atração. E muitas das vezes aquilo que acontece é que no momento da atração, ou seja, por exemplo, conhecer uma pessoa num sítio, qualquer sítio que seja num grupo de pessoas e sentir-me atraída por aquela pessoa comunicar mais comigo, ou, enfim, não há ato sexual nenhum a acontecer, no entanto já existe ali quase um despertar de um desejo, uma vontade de estar com aquela pessoa, seja pela aparência física, seja pela conversa, seja pela energia em si. E, portanto, há números, inclusivamente, que se motivam mais nesta fase deste enamoramento da sexualidade. Depois há outros números que são muito mais focados e expressam-se muito mais e completam-se, inclusivamente, muito mais e necessitam muito mais, por exemplo, da fase dos preliminares. Portanto, até gostam de alargar essa etapa desse enamoramento porque dá-lhes toda uma sensação de plenitude, de estar em uníssono com outra pessoa, portanto, a tal noção de intimidade que falávamos há pouco. Outras, claramente, é o ato sexual e aí vê-se muito a expressão dos desejos, das fantasias. Isto tem a ver com, de facto, números que são mais fantasiosos e que, enfim, sem quaisquer limitações da vivência, do corpo, do toque, enquanto que existem outros números que desfrutam muito mais até do pós. E aquele momento em que nós podemos, depois do orgasmo, relaxar, estarmos descontraídos e estarmos a desfrutar daquele momento de intimidade. Portanto, é importante entender que
Cada uma destas etapas é vivenciada consoante os nossos números de forma diferente e todas elas são importantes. O que é que cria aqui atrito e é aqui que se geram as incompatibilidades, e já vou falar-vos dos números, é quando eu estou mais presente num determinado grupo e numa determinada fase deste enamoramento sexual e a outra pessoa está noutra. Um exemplo, eu adoro preliminares e o meu companheiro quer é chegar ao final. Quer aquele clímax, aquele momento, aquela explosão de prazer. Esta falha de entendimento pode gerar incompatibilidade. Isto quer dizer que nós somos incompatíveis na nossa natureza sexual? Não necessariamente. Então, este alinhamento, este entendimento, e já vos vou dar a chave, espero, dentro destes 15 minutos, é que pode gerar, de facto, aqui relações sexuais satisfatórias e, obviamente, relações de maior intimidade, como é aquilo que se de facto pretende. Então, grupos de números. E novamente vamos tentar não ver isto taxativamente, porque é difícil muitas vezes organizar assim, porque nós não somos só um número. Portanto, números que têm uma expressão, e atenção que aquilo que eu estou a falar é única e exclusivamente afeto à sexualidade ou intimidade. Números que têm muito uma expressão mental naquilo que é a sua forma de estar na intimidade e na relação sexual, têm a ver com os números 1, 4, 7, 8 e 9. Portanto, estes números, eles necessitam do estímulo mental para sentirem desejo e para sentirem comunhão com a outra pessoa. Claro que, consoante cada número, as formas de o sentir são muito diferentes, ok? Por exemplo, o número 8, vou dar agora só o exemplo olhando para aqui. O número 8, por exemplo, é um número muito de poder. Então, estimula muito para o 8 sentir que dentro da relação existe quase que um domínio do prazer da outra pessoa, de proporcionar o desejo, de proporcionar o prazer, de ser essa pessoa a controlar a forma como a relação sexual se vai desenvolvendo. Enquanto que, por exemplo, para o 7, não. O 7, eventualmente, é daquele tipo de número que aprecia muito mais sentir o prazer através dos preliminares do que propriamente a rapidez em chegar ao clímax. Nós temos aqui números que expressam a sua energia de forma diferente. Emocional, temos 2, 3, 4 também, que pode ser 6 e 9. O 9 nós vamos encontrar aqui em todos porque o 9 pode ir por vários caminhos, ok? É um número de grande expressão, ou pode ter uma grande expressão consoante todo o seu mapa no que diz respeito à intimidade e sexualidade. Depois, energia física, e estamos mesmo a falar daqueles números que necessitam mesmo de... enfim, se nós pudéssemos falar, há números que têm mais necessidade de ter relações sexuais do que outras, nós poderíamos dizer que estes números sim. E por uma razão muito específica, é porque têm muita energia física, e essa energia, quando não é expressa através do prazer físico, quando o corpo não atinge de facto aquele clímax e aquela explosão de prazer e de poder também, de poder ser, a energia fica contida. Existem aqui muitos bloqueios que se geram e que vão impactar naturalmente a intimidade. Então nós temos aqui o número 1, 5 e 8. Sobretudo o número 1 e 5. Okay? São números que precisam de facto de vivenciar a sexualidade de uma forma equilibrada, com alguma atenção aos excessos. Okay? Excessos são tão maus quanto as faltas, ok? Agora, como é que nós aferimos, então, para que números é que nós olhamos para percebermos se aquela pessoa comunica de uma forma diferente de mim ou não? Que é importante sabermos isso, não é? Sobretudo se já estamos numa relação, vou entender melhor como é que aquela pessoa, porque é que existem às vezes aqui uns bloqueios, o que é que será que nós não estamos a comunicar tão bem em termos de prazer? Obviamente que nós temos algumas regras dentro da numerologia que seria difícil explicar aqui em muito pouco tempo, e obviamente, claramente, já vou passar os 15 minutos, mas há umas regras básicas que é, obviamente, se eu tenho o mesmo número que a outra pessoa, eu vou sentir naturalmente mais facilidade em encontrar este meio caminho. Agora, se existem discrepâncias entre estes grupos, portanto, se eu sou maioritariamente, eu tenho mais números no meu mapa emocionais e a outra pessoa mais números mentais, aí geralmente vai criar-se algum atrito. Como é que nós aferimos estes números? Para onde é que nós olhamos para perceber estes números? Obviamente não podemos só olhar um número, existem vários números no nosso mapa que nos dão essa chave, mas, assim, digamos que o número central, que na verdade não é só um, é uma combinação de números centrais no nosso mapa, tem a ver com aquilo que é o nosso caminho de vida. Para quem não sabe, o caminho de vida é fácil de calcular, é só somar todos os dígitos da nossa data de nascimento, um a um,
E quando nós somamos toda a nossa data de nascimento, encontramos primeiro uma combinação que, segundo aqui o método Numerologia na Vida, existem outros métodos, ok? Portanto, nós chamamos dígito a dígito, temos uma combinação e essa combinação reduz-se novamente e então aí nós temos um dígito que vai ser predominante. Porquê que é mais complexo do que olhar só para um número? Porque toda essa combinação vai ter, então, um jogo aqui entre estas energias, as mentais, as emocionais e as físicas, ok? Existe uma hierarquia em termos de análise que eu prometo, nós vamos preparar um masterclass e explicamos isso tudo, ok? Portanto, ficamos aqui com estas ideias, existem estes 3 grupos, quando nós estamos, eu estou num grupo, o meu parceiro está noutro grupo, é natural que exista aqui atritos na comunicação e na forma de vivenciar a sexualidade e a intimidade. Isto quer dizer que somos incompatíveis? Muito provavelmente não, significa que nós estamos só a vibrar num estado em que não comunicamos tão bem. Podemos aprender a comunicar melhor e encontrar o nosso meio termo, porque, novamente digo, todos os números procuram a intimidade ao mais alto nível e, portanto, não há ninguém que não queira experienciar isso em casal. Agora, segunda questão, e eu combinei aqui algumas, peço desculpa se não estou a responder a uma específica, mas combinei algumas porque, no fundo, elas vão ambas ter ao mesmo sítio, ou todas ter ao mesmo sítio, que tem a ver com como desbloquear a minha energia sexual, muito interessante esta questão, e como sentir mais prazer. Eu confesso que adorei ler as vossas questões, precisamente porque, ainda que nós tenhamos o fácil entendimento de que, sim, culturalmente existe algum tabu relativamente à sexualidade, e ainda que, obviamente, está muito melhor do que era há algumas décadas, a verdade é que ainda existe esse tabu, sobretudo para o sexo feminino. Portanto, o género feminino, nós mulheres, temos maiores resistências, maiores bloqueios a vivenciar, a expressar o prazer em nossa sexualidade de uma forma plena e sem receios, sem limitações, sem condicionamentos. E isto, obviamente, explica-se muito culturalmente, mas a numerologia também explica. Muito sumariamente, de forma muito rápida, para que vocês possam entender o porquê e como é que nós damos a volta a esta coisa que precisamos de dar. Okay? Já é tempo e 2022 ajuda-nos muito a isso, portanto vamos aproveitar. Portanto, nós até há bem pouco tempo, é muito recente, estávamos em 1900 e qualquer coisa. Ora, nós estávamos numerologicamente todos, porque é um coletivo, é uma energia universal, abrangidos pela vibração 1 à cabeça daquilo que é a vibração universal. 1000 e qualquer coisa, 1900 e qualquer coisa, ok? A energia 1 é uma energia, obviamente uma energia muito forte a nível do ímpeto sexual, mas é uma energia maioritariamente masculina. Portanto, o 1 é masculino. E basta pensarmos, agora passando aqui um pouco o visual, espero que o Instagram não me censure destas coisas, mas passando aqui o visual para serem fácil de entender, se nós repararmos a forma como nós próprios desenhamos o 1 é de uma forma reta, ereta, muito semelhante àquilo que é a energia masculina, o pénis. E então, o que é que nós estamos aqui? Nós vimos aqui com uma história e uma vibração numerológica, e depois vão aí dizendo qualquer coisa se isto faz sentido, está bem? Para não estar aqui a falar e vocês acharem que a numerologia é uma loucura. Não é, ok? Está tudo certinho, tudo matemático. O que é que nós temos aqui? Temos uma vibração que está bastante presente ainda, em que há a predominância do homem naquilo que é a expressão física, a expressão da força, da virilidade, da fertilidade, inclusivamente. E então, muito recentemente, é que nós passamos para uma vibração diferente, que é 2000 e qualquer coisa, em que passamos desta vibração masculina para, obviamente, a vibração feminina, porque o 2 representa a mulher. Okay? O 2 representa a energia feminina, a energia da sensibilidade, ou seja, nós passamos da energia da força, da virilidade e também da individualidade para a energia da dualidade, a energia feminina, da mulher e também da sensibilidade. Portanto, isto quer dizer o quê? Que, numerologicamente, nós estamos a abrir espaço para que a própria mulher e também o homem aprenda a vivenciar em casal, e atenção que isto não quer dizer necessariamente, vou refazer para ser mais correto, a energia feminina e a energia masculina, porque aqui aplicamos tanto a relações entre homem e mulher, relações entre mulher e mulher, relação entre homem e homem. Não há diferenças nenhumas, ok? Energia feminina e energia masculina em equilíbrio. E esta energia masculina e feminina todos nós temos dentro de nós. E o que acontece é que as mulheres, durante muito tempo, reprimiram completamente esta energia e só agora nós estamos a aprender a apropriar-nos desta vibração.
Ao mesmo tempo que os homens estão também eles próprios a resgatar, porque está lá dentro deles também, esta outra forma de estar com o outro, mais sensível, mais disponível, mais atenta, mais empática. E então nós temos aqui uma excelente oportunidade de aprender a viver a sexualidade, qualquer que seja a forma que estamos com outra pessoa em casal, seja com um homem ou com uma mulher, tanto faz, aprender a viver esta energia em equilíbrio, em que há a energia feminina e a energia masculina a ser vivenciada. Portanto, isto é o primeiro bloqueio que leva à explicação da numerologia relativamente a este bloqueio muito nas mulheres. Outro bloqueio que existe, e isto afeta-nos a todos, tem a ver com a expressão daquilo que é a energia 5 na nossa vida. A energia 5 é a energia do prazer, das vivências mais mundanas. E então, isto quer dizer o quê? Temos faltas de 5? Não. Temos excesso de 5? Sim. Portanto, todos nós, tal como excesso de uns também, temos excesso de 5 na nossa vibração. E isto, obviamente, agora vou falar sobretudo em termos daqui onde nós vivemos. Isto tem a ver com os nossos nomes. E neste caso aqui, se nós procurarmos no nosso nome, é muito fácil de encontrar as letras que correspondem à vibração 5, ou seja, nomeadamente, que são as que estão mais presentes, a letra E e a letra N. Essas letras são a vibração que vai representar a abertura ao prazer na nossa vida. O que acontece? Quando digamos que essa vibração está em equilíbrio, espetacular, ótimo, nós vivenciamos o prazer sem tabus, exploramos o nosso corpo, não temos problema em tocar-nos a nós, em tocar nos outros e descobrir este espaço imenso de sentir e vivenciar. Quando isto está em excesso, falta é muito raro, quando isto está em excesso, o que vai acontecer é o oposto, é que eu não sei vivenciar muito bem isso. E então ou o faço por fugas, e aí nós temos aquilo que muitas vezes acontece, e nós temos visto aqui muito ser uma fonte de atrito entre casal, que é um elemento tem excesso desta energia, portanto deseja muito o prazer, mas como o outro ser não tem tanto, aquilo que vai acontecer é, existe um desencontro e gera-se muito espaço a relações fugazes ou a busca de prazer fora, a compensação do prazer de outras formas. E obviamente aqui incluímos até mesmo o recurso excessivo à pornografia. Okay? Mas aqui sem tabus nesta conversa. E então, o que é que nós queremos? Nós queremos aprender a equilibrar dentro de nós esta vibração 5 também. E como é que nós fazemos isto? Isto é a chave, então, para desbloquear tudo o que está aqui a impedir-me de sentir prazer, descobrir o prazer, abrir-me ao prazer e, sobretudo, proporcionar também ao outro e a nós o prazer dentro e fora da relação. Isto tem a ver com aprender a explorar o toque, sem receios, sem culpas e, obviamente, aprender a comunicar, porque o 5 precisa de aprender a comunicar os desejos, ok? Que nós muitas vezes não sabemos quais são as nossas fantasias. Então o 5 abre-nos muito este espaço a fantasiar. O que é que, obviamente, explorar o nosso corpo é importantíssimo para perceber o que é que nos dá prazer, mas também fantasiar aquilo que está para além da nossa realidade. Aprender a descobrir outros mundos, a explorar outras ideias, outras imagens, usar a imaginação é fantástico para eu aceder a essa minha forma de vivenciar a intimidade e a sexualidade. E, obviamente, a numerologia dá-nos aqui uma ajuda nisto, ok? Nós temos duas peças na numerologia que nos dão, digamos que abertura para fazer isso, se soubermos utilizar, obviamente, que é, primeiro, conhecer as necessidades do nosso corpo. Nós explorámos isso de uma forma, aqui na Numerologia na Vida, quando fizemos o programa 2022, em que falámos do mapa de necessidades. O mapa de necessidades dá-nos, de forma muito clara, é uma metodologia nossa, da Numerologia na Vida, e é um mapa que nos permite entender muito bem as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades mentais ou intelectuais e as minhas necessidades físicas. E as necessidades físicas, obviamente, não são só necessidades sexuais. Portanto, eu tenho outras energias. O meu corpo precisa de muita coisa, precisa de alimentação, precisa de movimento, precisa de expressão. Portanto, não é só sexo, mas a componente sexual é também importante. Então, nós conhecermos, e isso é feito através do estudo do nosso nome, o estudo completo do nosso nome vai nos dar o que é que o meu corpo precisa para toda a sua energia fluir em equilíbrio. Ora, nós sabemos, ou espero eu que saibamos, se não aprendemos agora aqui, que até os chakras próprios explicam-nos isso, quando nós temos a energia sexual bloqueada, nós estamos a funcionar mal de base.
ok? Portanto, a nossa energia base, aqui em baixo, vocês não leem, mas, enfim, vocês percebem, está a influenciar todo o resto da outra energia. E isto é também uma energia muito relacionada ao nosso instinto também de sobrevivência e que se expressa depois de outras formas até na maneira como nós somos capazes de ultrapassar os nossos medos, os nossos bloqueios, de conquistar muita coisa na vida, de nos expressarmos, enfim, as implicações são imensas. Por isso é que é importante nós aprendermos a vivenciar a sexualidade de uma forma serena, sem culpas e sem medos e sem receios de nos abrirmos ou explorarmos, pelo menos. Portanto, esse é o primeiro ponto, é conhecer as necessidades do corpo. E o segundo ponto é conhecer nossas e da outra pessoa formas de comunicação de prazer. Sim, a numerologia também nos dá isto, também nos diz como é que é mais fácil para mim comunicar ao outro aquilo de que eu necessito. E isto tem a ver com formas de linguagem. Nós não comunicamos todos da mesma forma, nem entendemos todos a mesma mensagem da mesma forma. E por isso é que nós vemos tantas e tantas vezes bloqueios em casais. Eu diria mais, pontes destruídas de entendimento entre casais, abismos que se criam e que levam muitas vezes a separações, a divórcios, porque não se sabe comunicar. E eu, inclusive, vou mais longe, que a maior parte das pessoas não tem uma vida sexual satisfatória porque não sabe comunicar, primeiro, porque não conhece aquilo que lhe dá prazer, não explora, não se permite, vive muito mais de uma energia mental ou uma energia emocional. As mulheres então são fabulosas nisso, estão continuamente mental, emocional, mental, emocional, mental, emocional, ora controle, ora descontrole, ora controle, descontrole. E muitas das vezes a energia sexual é que é a energia que sana, neste caso a energia física, vamos pôr assim, que sana esse equilíbrio muito entre a energia mental e também a energia emocional. Então nós percebermos primeiro as nossas necessidades e depois a forma de comunicar essas necessidades para que o outro entenda e para que eu também possa entender melhor o outro, é aquilo que nos permite, de facto, não ter estes abismos entre casais. Porque, lá está, acontece, e nós vemos muito aqui, casais que se vão deteriorando porque a parte íntima deixa de existir. E primeiro deixa de existir a parte sexual e depois a intimidade perde-se, porque geram-se angústias e ressentimentos. E volto a dizer, todos nós necessitamos de intimidade, todos nós desejamos partilhar prazer. Nós somos seres de relação e a relação não tem que ser só mental ou emocional, a física é também importante, ok? E lá está, a numerologia permite-nos entender isso, nomeadamente as formas de comunicação ou de linguagem, é aquilo que se expressa muito através da nossa data de nascimento, mais especificamente através do nosso mês de nascimento. O nosso mês de nascimento vai dizer muito o que é que eu necessito e como é que eu expresso essa necessidade. Okay? Quando nós não dominamos estas coisas, é quando dão aqui os conflitos todos. Bom, já passámos em muito, já estamos em meia hora. Como eu sei que isto é um tema que interessa a muitas pessoas, vou perguntar se alguém quer deixar alguma questão. Eu sei que estamos em direto e, portanto, não estamos protegidos, vão ver que eu fiz esta questão, mas vá, por amor de Deus, estamos em 2022, vamos ultrapassar isso. Portanto, se alguém tem aqui alguma questão que gostasse de ver esclarecida em termos desta matéria, está bem? Relativamente à numerologia, vou deixar aqui espaço para isso e dizer-vos, entretanto, que se quiserem aprofundar esta questão das linguagens, da forma de comunicação e outras questões associadas mais a relacionamentos, nós temos agora, dia de São Valentim, não lançámos nada. Temos ativo um desconto, um cupão de São Valentim para quem quer ter o e-book Matriz do Amor, que é um e-book onde nós ensinamos a criar a matriz emocional e relacional. Entender a minha relação com o outro, as minhas necessidades, como é que eu expresso, qual é a minha identidade numa relação, ok? Portanto, pergunta aqui... e para quem quer, depois o link está na bio para aceder a esse desconto, ok? O que é que cada mês representa? Bem, os meses representam muita coisa, está bem? Nós estamos a falar aqui em termos da numerologia e da sexualidade. Vai representar a energia de linguagem, a forma como eu me expresso, a forma como eu expresso ou tendo a expressar as minhas necessidades em termos relacionais, intimidade e sexualidade. É isso que o mês representa, ok?
O caminho de vida é o mesmo que o número pessoal. Madalena, não sei o que é que queres dizer com o mês pessoal. Ou seja, existem muitas correntes de numerologia e, portanto, o nome que se dá às coisas, vamos pôr assim, depende muito da corrente de numerologia. Obviamente, sim, há pessoas que falam muito que o caminho de vida é dos números mais importantes e, portanto, identificamos como número pessoal, mas existem outras correntes, por exemplo, que atribuem isso à personalidade, ou seja, ao nome, ao estudo do nome, outros ao dia de nascimento, portanto, não sei a que é que te referes especificamente, ok? Ok, vamos pegar aqui num exemplo e é assim, o suposto destes diretos não é ser leituras de mapas personalizados, ok? Tanto que é suposto ser só 15 minutos, eu estou a alongar um pouquinho porque eu sei que este tema suscitou imensas dúvidas e só por isso é que eu estou a alongar, mas não vou alongar muito mais. Mas, por exemplo, temos aqui uma questão interessante, que é, a Liliana diz, sou de setembro, o marido é de abril, não sinto conexão a nível sexual. Nós temos aqui 2 casos que vibram energias completamente opostas, ok? Não, vamos dizer completamente opostas, mas muito dispares. E na numerologia, como é que nós vemos as energias dispares? Para além daqueles grupos que eu falei, há uma regra assim quase fácil de entender. Nós temos números de 1 a 9. Os números que estão muito distantes, por exemplo, o número 1 e o número 9, eles automaticamente vão vibrar em espectros completamente diferentes, ok? E, portanto, como eles funcionam em espectros muito diferentes, naturalmente eles têm mais dificuldade em encontrar-se no meio do caminho. E depois existem outros números que também geram assim atritos, que são os números que estão imediatamente a seguir uns aos outros. Por exemplo, o 1 em relação ao 2, o 2 em relação ao 3, o 3 em relação ao 4 e por aí adiante, ok? Portanto, geralmente estas são as regras que nós olhamos e percebemos, estes números funcionam em direções diferentes, vai ser preciso um pouquinho mais de trabalho para encontrar ali um meio termo, ou um meio caminho e um entendimento, vamos pôr assim. No caso de abril e setembro, nós temos aqui a vibração 4 e a vibração 9 a funcionar. Eles estão muito distantes? Há números mais distantes, mas eles funcionam de formas diferentes. O 4 é, enfim, nós falamos aqui muito do 4 como sendo uma energia mais mental e emocional, depende da combinação de 4. Okay? Se eu estiver a falar de um 4 que vem de um 22, ou um 4 que vem de um 13, ou um 4 puro, nós temos porções desse 4 completamente diferentes. Por isso é que vocês estão a ver que isto é mais complexo do que olhar só para um número. Mas, regra geral, o 4 é um número de muita segurança. E é um número que, por exemplo, na sexualidade, não gosta assim muito de aventura. Porquê? Porque ele gosta de ter as coisas mais ou menos, digamos, enfim, não vou dizer planeado, não é? Porque obviamente há de haver sempre ali um momento em que as coisas não se planeiam muito, mas não há assim grande espaço para grandes fantasias. Enquanto que o 9 já tem aqui o 9 consegue ser muito fantasioso, não necessariamente a nível sexual, mas consegue, no geral da vida, fantasioso e gosta de imaginar. E, portanto, isto pode resultar aqui umas dificuldades de entendimento. Agora, isto quer dizer necessariamente aqui neste caso específico que é o marido que se retrai mais e é neste caso a Liliana que deseja mais? Não necessariamente. Significa sim que a forma deles sentirem o prazer é diferente, porque se calhar um aprecia muito mais e não ter que me preocupar com as fantasias ou ter que imaginar coisas é o que eu já sei fazer e que eu me sinto confortável a fazer, enquanto que outra pessoa se calhar de vez em quando diz, eu já me apetecia uma coisinha diferente. Ok? Portanto, pode ser um pouco por aí. E às vezes as incompatibilidades são só estes pontinhos e o encontrarmos no meio é só falarmos sobre aquilo que é importante para mim, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de sentir. Será que eu gosto mais de proporcionar prazer ao outro? Será que eu gosto mais, em primeira instância, de uns preliminares? Estas comunicações é que são importantes para nós encontrarmos aqui relações sexuais satisfatórias. Liliana, espero ter ajudado. Ela diz que sim, a Liliana diz que é verdade. Pronto, confere. Portanto, os números não enganam, não é? Portanto, perguntam-me os grupos de expressão mental, emocional e física ao dia de nascimento. Não, podemos olhar sobretudo para o caminho de vida e a combinação do caminho de vida, ok? A Ana acerta em tudo, dá medo. Não sou eu, é a numerologia, está bem? Portanto, é mesmo importante que vocês, quem está aqui, sobretudo aqui pela primeira vez, que entenda que nós aqui na numerologia na vida temos muito uma visão prática dos números.
não utilizamos a numerologia para adivinhar futuro, não fazemos futurologia, tá bem? Não é essa a nossa arte. A nossa arte é entender padrões e entender que tudo dentro de nós e à volta de nós está organizado nesses padrões numéricos, portanto matemáticos. É uma lógica universal. Então, quando nós olhamos para o nosso mapa, data de nascimento e nome, e são muitos números juntos, nós vemos esse padrão a desenhar-se. Obviamente isto requer alguma prática, não é? E por isso é que nós já fazemos isto há muitos anos. Requer alguma prática, entender os padrões, como é que aquela pessoa funciona e como é que ela, cruzando com outra, vai funcionar melhor. Mas volto a dizer, se tiverem curiosidade sobre isso, o e-book da Matriz do Amor está disponível e ainda por cima com o código de São Valentim e portanto com um preço mais simpático, que já é simpático, mas nós fazemos esta oferta, ok? Bom, já passou tempo, ok? Mais de meia hora, meu Deus. Fica prometidíssimo que nós vamos organizar uma masterclass sobre este tema, aprofundando muito mais esta relação entre números e como é que... Sílvia, tudo bem? Vamos organizar isto tudo, que vamos... Quem pergunta até quando é que o desconto está disponível, eu creio que é até quarta ou quinta, está bem? Portanto, eu diria é aproveitar antes que eu esteja enganada na data e depois chateiam-se comigo. Então, fica prometidíssimo que nós vamos fazer aqui não sei, uma masterclass ou uma coisa assim do género, em que vamos aprofundar este tema, porque eu acho que é mesmo importante falarmos sobre isso. Acho, sobretudo, que nós, mulheres, precisamos de mudar o nosso mindset sobre o prazer. Primeiro o prazer connosco, permitirmos o prazer de conhecermos o nosso corpo, para podermos, inclusivamente, esquecemos muito disto, também, por exemplo, para quem está numa relação com um homem, orientar o homem a conhecer a nossa forma de sentir prazer. Dizer-lhe expressamente, ou, enfim, não precisamos de dizer, podemos demonstrar, é assim que eu gosto, é assim que eu me sinto bem. E vos garanto que quando isto acontece, existe automaticamente uma compatibilidade, ok? Portanto, não é culpa dos números, não vale a pena dizer, a Ana disse aquele número e aquele número que não eram assim tão compatíveis, por isso é que isto não funciona. Não é assim que funciona, ok? Portanto, nós queremos entender como é que os nossos números se expressam e como é que nós podemos pôr a nossa relação sexual a funcionar de uma forma satisfatória, porque é um direito. Todos os elementos do casal, tanto do homem da mulher, do homem com homem, da mulher com mulher, tanto faz estar plenos na sexualidade e a vivenciá-lo, ok? Espero que tenha sido útil, tenham gostado e já sabem, nós temos sempre aqui diretos a acontecer. Este é excepcional à segunda-feira, no domingo, portanto, segunda-feira lançamos um tema, vocês deixam as questões e eu apareço aqui no domingo durante 15 minutos, prometo que não é outra vez meia hora, para responder às questões, o máximo número de questões possível a acontecer em 15 minutos, ok? Um abraço a todos, um resto de boa noite e até breve.